Bom dia! Bom dia para você. Como você está? Como começou o seu dia? Eu espero que tudo lhe vá bem. Eu espero que você possa estar feliz hoje na presença do Senhor. Eu espero que a graça de Deus esteja sobre a tua vida como todos os dias e que essa palavra chegue ao teu coração, aquecendo a sua alma, aquecendo o seu ser. Porque o Espírito Santo de Deus faz isso conosco, aquece o nosso ser, aquece a nossa mente. E nessa manhã eu queria orar um pouquinho com vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, maravilhoso e eterno, nós queremos te agradecer por esta manhã, te agradecer por esse dia, te agradecer por todos os benefícios, te agradecer pela graça, te agradecer pela saúde, pela vida, Pai. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecer pelas bênçãos, Pai. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada por ser o meu ajudador. Obrigada por ser o meu protetor, Senhor. Obrigada por cuidar de nós nos mínimos detalhes, por suprir as nossas necessidades, suprir tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Tu tens suprido e nós te louvamos e te bendizemos por todas essas coisas. Bendito seja, Pai, o teu nome nessa manhã. Obrigada por tudo, Deus. Muito obrigada. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22, que vai dizer assim: E quando se cumpriram os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo varão primogênito que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou de pombinhos. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo, do Senhor Jeová. E veio conduzido pelo Espírito ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem conforme ao rito da lei. Então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual tu tens preparado diante da face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo em Israel. E José e Maria, sua mãe, se maravilhavam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a ruína e a ressurreição de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, que era de idade avançada, e havia vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva e tinha quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus de noite e de dia com jejuns e orações. E isto aconteceu na mesma hora, ela confessava e dava graças ao seu Jeová, e falava a respeito dele, e todos os esperavam em redenção a Jerusalém. E quando cumpriram todas as coisas segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade. E o menino crescia, se fortalecia, e era cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. E todos os anos os seus pais iam à festa da Páscoa. E pensando que eles estavam na companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontraram, voltaram a Jerusalém procurando por ele. E todos os que ouviam estavam fora de si por causa da sua inteligência e das suas respostas.
E quando viram, surpreenderam-se, então sua mãe lhe disse: Filho, por que nos fizeste assim? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de pesar. Mas ele disse-lhe: por que me buscais? Não sabeis que me convém ocupar dos negócios de meu pai? Aleluias. E esta é a palavra do capítulo 2 dessa manhã. Vemos que Jesus nasce, Jesus chega ao momento a qual Maria passa seu momento de impurezas, né? Então chega o momento de ir ao templo apresentar Jesus. E eles vão ao templo apresentar Jesus, porque era dito na lei de Moisés que todo varão que abre a madre, ou seja, todo menino nascido homem, é necessário ser consagrado a Deus. Todo primeiro menino nascido homem deve ser consagrado a Deus. Todo primeiro filho nascido homem deveria ser consagrado a Deus. Então, eles vão ao templo, assim como levando o seu par de oferta, um par de rolinhas e um par de pombinhos, que também era, diante da lei, levado de acordo com os seus meios financeiros. E aqui nós vemos que José e Maria eram de um nível social baixo nesse momento da vida, a qual Jesus nasce. E diz a palavra do Senhor que eles levam Jesus ao templo, e por levar Jesus ao templo, o Espírito do Senhor avisa Simeão, este homem idoso, esse sacerdote velho, avisa Simeão que Jesus iria ao templo. Então Simeão se dirige ao templo, e quando Simeão chega, ele pega Jesus aos braços, ele levanta Jesus, ele olha e diz: agora o Senhor pode me despedir em paz, o Senhor pode me deixar morrer, porque eu vi a salvação de Israel. Eu peguei a salvação de Israel nas minhas mãos. Então ele apresenta Jesus ao templo. O interessante é que Jesus chega ao templo, então o Espírito avisa a Simeão que ele vá também, que haja esse encontro, porque havia uma promessa, havia uma palavra que Jesus seria, apresentado através desse homem, desse sacerdote, e ele esperava o tempo, não morreria enquanto essa promessa não se cumprisse na sua vida. Versículo 30 vai dizer, 29, agora o Senhor pode me despedir em paz, segundo a tua palavra. Deus havia dado uma palavra a qual ele poderia partir a partir do momento de ver a salvação, de ver a Jesus. E ali ele traz algumas revelações para os pais, ali ele traz algumas profecias dizendo que ele seria luz para iluminar as nações, ele seria a glória para o povo de Israel. E José e Maria se maravilhavam com essas coisas, José e Maria ficavam felizes, e Simeão os abençoou, mas também trouxe uma profecia a qual deixava o coração de Maria apreensivo e guardando todas essas coisas, que dizia assim: eis que este é posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Jesus ele veio para quebrar os protocolos, Jesus ele veio para ser contradição daqueles que apregoavam palavras de uma forma a qual somente queriam mostrar, dos fariseus, dos saduceus. Então ele veio para mostrar que ele veio para salvar os oprimidos, os que estavam acorrentados em grilhões da sociedade. Ele veio para mostrar, para contradizer muitas vezes aquilo que era pregoado por ali, por aquele tempo. E também veio para os gentios, que era a qual a lei de Moisés, excluía, que era somente para os judeus, e não, ele veio também, como os judeus o rejeitaram, ele veio também para os gentios, deixando assim esse enxerto na salvação, a qual ele enxertou os gentios na vara da figueira, trazendo para nós a possibilidade e a graça de sermos salvos por meio dele, de Jesus. Então ele contradiz
a lei. Ele contradiz a lei nesse aspecto. E também no versículo 2:35 vai trazer dizendo que uma espada transpassaria a sua própria alma para mostrar àqueles o coração de cada um, mostrar o coração e os pensamentos conturbados do ser humano, mostrar a todos o que eles pensavam através desse corte na alma, através dessa espada transpassando o coração, mostrando o que o ser humano é capaz de pensar no seu coração, a forma com que o ser humano é capaz de acabar ali naquele momento com Jesus no Calvário, de deixar fluir a maldade dos seus corações. Então eles transpassam a alma de Jesus para que se manifeste o pensamento dos corações do ser humano, que nós estamos aí com a nossa natureza adâmica, né? A nossa natureza caída em Adão. Então Jesus mostra para nós, através da crucifixão dele, o jeito que estava o coração do ser humano. E hoje não é diferente. Hoje Jesus mostra para nós a nossa impureza de coração, a nossa maldade, e muitas vezes refletindo na nossa frente como somos e como pensamos e como agimos. E diz a palavra do Senhor que ali também estava a profetisa Ana, que ficou casada 7 anos, depois ficou viúva e nunca mais casou. E ela se dedicava ao templo, se dedicava à oração. E ela também, ouvindo essas coisas, essas profecias, essas revelações de Simeão, ela também estava ali e também veio dar graças a Deus, porque ela estava orando, esperando pela redenção em Jerusalém. Depois nós vamos ver a parte a qual Jesus cresce em graça, em conhecimento, se fortalecia, segundo o versículo 40, e era cheio de sabedoria, cheio de graça, e tudo estava sobre ele, até o dado momento em que eles descem para Jerusalém para adorar no período da Páscoa, como todos os israelenses faziam. E de repente eles voltam para casa, voltam na comitiva, voltam na caravana, e quando eles percebem no meio do caminho Jesus não está com eles. Então o pai e a mãe voltam desesperados, Maria e José, à procura de Jesus. E quando eles chegam no templo, eles veem Jesus ensinando, Jesus discutindo com os doutores ali da lei, com os doutores do templo, falando e conversando, lendo, né, a palavra de Deus, se expondo, ensinando com 12 anos. Então Maria, desesperada, chega para ele e diz: filho, por que fizesse isso, meu filho? Nós estávamos preocupados. E Jesus tranquilamente diz: por que estavam me buscando? Vocês não sabem que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Cuidar daquilo que o meu pai deixou, cuidar daquilo que eu sou obrigado a fazer, cuidar daquilo que eu vim para fazer. E ele estava ali fazendo isso, cuidando dos negócios do pai dele, do Pai eterno, do Pai celestial. Há quem diga que ele estava cuidando dos negócios de José, né? Cuidando de negócios materiais. Aí a gente não tem essa sabedoria de dizer se era ou não era, porém aqui na palavra eu vejo pai com letra maiúscula. Então eu analiso, no meu simples conhecimento, de dizer que seria o Pai eterno, o Deus Pai, que ele estava cuidando do negócio de Deus Pai, mostrando ali para aqueles senhores, naquele momento, já quem poderia ser ele, que ele já tinha uma sabedoria super aguçada, e ele estava discutindo já com esses doutores, discutindo no sentido de explicando a palavra. E aí Maria pegou o seu filho, voltando para sua terra, para Nazaré, e guardava essas coisas no seu coração. Ou seja, essa mãe já sabia o que seria daquele filho, e realmente que era o Filho de Deus. Eu espero que essa palavra nessa manhã, essas pequenas palavras possam ter falado ao seu coração. Que Deus abençoe seu dia, que Deus lhe dê um dia de vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus.